Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um exercício sobre componentes retangulares. Determine a intensidade da força resultante e sua direção em relação ao eixo X. Bom, a gente tem esse parafuso aqui com meio que um gancho, e daí ele tem uma força de 400 N atuando na direção negativa do eixo X, certo? E a gente tem essa força de 600 N que está a 60 graus em relação ao eixo X. Para a gente fazer a nossa força resultante, a gente precisa, como sempre, encontrar as componentes de cada força em x e y e fazer o módulo. Começando pela força de 400 N, a Fx, deixa eu ver, eu vou chamar essa aqui de F e essa aqui de P, certo? Fx é igual a menos 400, simplesmente isso, certo? Porque ela simplesmente está direcionada no eixo x, então ela não tem nada multiplicando com cosseno de ângulo, nem nada, nem seno. Então ela é simplesmente menos 400, porque ela está para trás, então é menos. E a nossa Fy é zero, ela não tem nenhuma componente em y. A nossa força Px, ela vai ser igual ao quê? 600 vezes o cosseno de 60 graus, certo? Px é 600, aqui ó, tá aqui ela, vezes o cosseno deste ângulo. Depois eu faço essa conta aqui. E Py é igual a 600 vezes o seno do mesmo 60 graus, que é essa componente que está aqui, ó. Essa aqui é a nossa Py. Vou fazer essas continhas aqui. Uma delas vai dar 300, eu não sei qual que é o cosseno, se é o cosseno ou se é o seno de 60 que é meio. Eu nunca lembro disso. Vezes o cosseno de 60, ó, essa aqui, ó. Então, a Px é 300 newtons. E a outra é 600 vezes o seno de 60, que vai dar 519,615, certo? Agora que a gente tem a nossa Px, Py, Fx e Fy, a gente soma componente a componente e faz o módulo. Eu vou chamar de R a nossa força resultante, certo? O nosso vetor força resultante, ele vai ser Fx mais Px em I, mais Fy mais Py em J. É muito interessante você já começar a habituar com essa nomenclatura aqui, ó. Isso significa que o nosso vetor R, ele tem a componente em x do nosso vetor R vai ser a soma das componentes Fx e Px. Esse vetor I, ele é um vetor unitário que aponta na direção do eixo X. Mais para frente eu vou fazer um vídeo, vocês vão ver o vídeo, que eu vou explicar essa ideia de vetor unitário, porque a gente usa muito isso em 3D. Em 2D a gente normalmente não escreve assim, sabe? Porque como já tem é só componente Fx e Fy, resultante em x, resultante em y, não tem tanta necessidade de a gente escrever em forma de vetor, mas é sempre interessante você já começar se habituando. Então aqui significa que o nosso vetor R, ele tem uma componente em x, que é todos que está dentro do parênteses, que é Fx mais Px, e tem uma componente em y, que é Fy mais Py. Ou seja, esse vetorzinho I significa um vetor unitário na direção x, e esse vetorzinho J significa que é um vetor unitário na direção y. Depois dessa breve explicação, a gente sabe que o nosso vetor R vai ser Fx mais Px, que é menos 400, mais o Px, que é 300, isso em I, e mais Fy, que é 0, mais Py, que é 519,615, tudo isso em J. Se a gente fizer esta conta, a gente vai ter que o nosso vetor de força resultante, ele vai ser menos 400 mais 300, menos 100, em I, e aqui vai dar mais 519,615. Se a gente parar para ver assim, o bom de ver em vetor é que a gente consegue ter uma ideia, que a nossa força resultante, ela vai ter uma componente
menos 100 para cá e uma componente 519 para cima. Então, a gente consegue entender que ela está no nosso segundo quadrante aqui, ó. Ela está mais ou menos por essa direção aqui. Agora, para a gente encontrar o módulo dessa nossa força R, o módulo de R, a gente simplesmente vai fazer a raiz de menos 100 ao quadrado mais 519,65 também ao quadrado. Tirando a raiz disso, deixa eu desenhar aqui uma linhazinha para ficar bonitinho, assim. Opa, saiu verde, não sei porquê, mas ok. Desenhando aqui, se a gente fizer essa conta, a gente vai encontrar que o módulo da nossa força R, que é a nossa força resultante, ela vai ser igual a, deixa eu ver, 100 ao quadrado, mais 519,65 ao quadrado, tirando a raiz, a gente encontra 529. Deixa eu botar assim, 529,184 Newton. É Newton, né? Sim, é Newton. Isso. Essa aqui é a nossa força resultante. Agora, outra coisa que ele pede é a direção em relação ao eixo X. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou dar um pause aqui no vídeo, vou redesenhar o nosso esqueminha para eu explicar bem certinho como é que faz esse processo aqui para vocês entenderem. Certo, pessoal? Eu redesenhei aqui agora só com a nossa força resultante e as suas componentes. A gente sabe que ela é menos 100i mais 519,65j, ou seja, a componente em x dela é menos 100 e a componente em y dela é o 519,65 que está aqui. E a gente já tinha feito o módulo antes, que era uma das respostas, que é 529,184. Eu redesenhei aqui, eu coloquei ela, sabendo que se é menos 100 em i, então ela tem que estar mais ou menos assim, certo? E se ela é 519 em j, então ela tem que estar, a y tem que estar aqui mais ou menos. Claro que essa ideia de tamanho a gente não é mais complicado a gente saber, mas também não precisa ser preciso, porque eu tentei fazer meio que parecido, porque eu coloquei no caso como se fosse o menos 100, dá para ver que ele é menor que o 500 aqui, então é interessante vocês terem essa noçãozinha aqui que o tamanho do vetor também consegue dar uma proporção de quanto vai ser a força mais ou menos. E certo, continuando. Para a gente descobrir este ângulo θ aqui que eu desenhei, que é o que ele pede, a gente tem que fazer o quê? Na verdade, a gente pode fazer várias coisas para descobrir esse ângulo. A gente pode usar tanto a função seno, quanto a função cosseno, quanto a função tangente. Como eu já falei para vocês, eu prefiro usar a tangente. Deixa eu ver se eu tenho a caneta preta assim. A gente sabe, olhando pelo desenho, que a tangente de θ vai ser o quê? O cateto oposto, que é este aqui, né? Que no caso é este mesmo aqui, que é o RY, dividido pelo cateto adjacente, que no caso é este aqui, que é o RX. Então, a nossa tangente de θ é igual a 519,65 sobre menos 100. Aqui tem um ponto interessante que depois eu vou comentar sobre vocês em relação a esse menos aqui. Certo, se a gente fizer essa conta aqui, eu já vou fazer direto a função arco-tangente, tá? Que a gente já vai descobrir o ângulo direto aqui. Se a gente fizer a função arco-tangente, certo? A gente descobre o nosso ângulo. Arco-tangente é 519,65 dividido por 100. Nem precisa fazer na calculadora essa, mas tudo bem. Dividido por menos 100, na verdade, né? Se a gente fizer a função arco-tangente desse valor, ele vai dar menos 79,10. Menos 79,107. Agora vamos fazer, em vez de menos 100, vamos fazer 100 positivo, para ver o que dá a diferença. Se a gente fizer o 100 positivo, ele vai dar 79,10. Então, isso aqui é interessante. Se a gente usar, no caso aqui, usando menos 100, aqui usando mais 100. Essa questão de ângulo, ela é um pouco mais complexa em relação a gente, se é ou é menos ou é mais. Então, a gente aqui na mecânica aplicada, a gente vai trabalhar aqui, a gente vai mais intuitivo, vamos dizer assim. Porque a gente sabe que esse 79 aqui, ele é esse ângulo aqui, certo?
porque a gente fez a conta e descobriu que é este ângulo aqui. Só que o certo mesmo seria a gente falar, eu quero o ângulo em relação ao eixo x positivo. Daí o que a gente teria que fazer? A gente teria que fazer 180, que é o total aqui, né? Que é todo este ângulo aqui, menos esse 79, que é o θ. Daí a gente descobriria este ângulo aqui só. Opa, este cara aqui. Porque em relação a ângulo é complexo, porque dependendo do quadrante ele muda o sinal, então é um pouco difícil a gente tratar de ângulo. Então o certo seria na questão ter pedido o ângulo em relação ao eixo x positivo, porque daí não tem erro, não tem nenhuma discussão, não tem interpretações diferentes. Então se a gente for mudando aqui um pouco, o nosso ângulo em relação ao eixo x positivo, que eu poderia chamar de alfa, seria 180, no caso alfa, né, é 180 menos o θ. Então, alfa é igual a 180 menos aquele ângulo ali, 180 menos 79,107, a gente encontraria 100,893. 100,893 graus. Este é um ângulo que ele não tem discussão, ele é um ângulo em relação ao eixo x, então ele é um ângulo positivo, não tem esse problema de dar negativo ou positivo. Então a gente sabe que ele é um ângulo em relação a esse eixo x aqui, e ele é este ângulo aqui que está indicando que a força ela está nesta direção aqui, a 100,893 graus desse nosso eixo x positivo. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu então encontrar o ângulo, encontrar a força resultante aqui em cima. Esse exercício é um pouco simples, não tem muito mistério, é só aplicar aqueles conceitos de decompor as forças em x e em y e fazer a resultante. Espero que todos tenham gostado. Se gostar, por favor, peço que deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Até a próxima. Valeu!